Fica esperando, né? Essa parte. Isso é cultura Luiz Almeida, viu? É, cultura Luiz Almeida. Você se prepara. O dia que você subir aqui, você escova os dentes, tá? Vem com a boca cheirosa, que você vai ganhar um beijo aqui. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Meu coração está quase saindo pela boca. De alegria, de contentamento e de nervosismo também. Porque quando nós vamos falar da palavra do Senhor, é algo muito sério, né? E é algo que mexe com a gente. Quando o pastor Luiz nos chama, a perna treme na hora. E aí você começa a meditar, a buscar. O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer falar com a noiva do Senhor? E Deus começa trabalhando, e vem tantas informações, você quer falar tantas coisas, em 40 minutos. E o Senhor começa falando assim, isso não, mas Senhor, isso não. E até que você para de gritar com a sua alma, até que você se aquieta, até que você vá para o secreto, e Deus começa a falar com você, o que Ele quer falar através da sua vida. E é com esse temor, sabe? Com esse amor que eu estou aqui diante da igreja. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela oportunidade. Agradecer pela bondade e a misericórdia dEle na minha vida. Se não fosse a misericórdia dEle, eu não estaria aqui. E eu quero agradecer meu pastor Luiz, minha pastora Luciene. Glória a Deus. Pela oportunidade, né? Pela confiança. Obrigado, meu pastor. Obrigado, minha pastora. Se tem um casal que não desiste das pessoas, é esse casal. Eu nunca vi. Diante de Deus, nunca vi. Desistir, por mais difícil que a ovelha seja. Nunca vi. Eu quero agradecer também o meu amado esposo. Eu sou a mais linda da igreja, ele é o mais cheiroso. Ele é o mais cheiroso. Pela validação, meu amado, eu quero te agradecer pelo cuidado, pelo zelo, pelas orações. Essa semana foi engraçado. Toda hora eu fico assim, amor, ora por mim. Ele já orei, ora de novo, aí ele orava. Ele saía de casa, voltava, entrava dentro de casa, ora por mim, mas amor, já orei. Falei, ora de novo. E ele falou, é para você orar com imposição de mãos. Aí ele tinha que pôr a mão na minha cabeça. E começou a ler a Bíblia ontem no sofá. Eu vim do quarto. Amor, o que foi, amor? Ora comigo, mas de novo, outra vez, eu preciso disso. Nós precisamos disso. Quero agradecer a minha filha, que mesmo já estando na casa dela, casa nova, graças a Deus, né? Glória a Jesus, né? Eu já sabia, mas eu descobri que tem muitas coisas que eu não faço ainda sozinha, mas eu já estou aprendendo. Tipo, passar a palavra para o tablet. Eu entrei em crise, eu falei, Senhor da glória, ela tinha um compromisso, eu falei, e agora, como que vai ser isso, né? Mas ela, generosamente, depois do compromisso dela, eu acho que quase meia-noite, ela passou lá em casa, e ela resolveu para mim. Muito obrigada, minha filha linda. Está mais linda ainda. E eu quero começar falando com vocês sobre o nosso tema, sobre honra. E a palavra que o Senhor colocou no meu espírito foi o que a pastora Luciene. Deus é tão lindo na minha vida, mas Ele é tão lindo, que descendo as escadas eu ainda pedi, Senhor, confirma no meu espírito a palavra. E no finalzinho da oração ali agora, com as mulheres, não é só para pastoras, amém? A reunião ali, antes dos cultos, é para todas as mulheres da igreja. Você chegando aqui, você tem a liberdade de subir para orar conosco, amém? E os homens também, não é só pastores. Você pode chegar e dirigir. Cadê os pastores? Estão na salinha, você pode dirigir para estar com eles. Os diáconos também, amém? E no finalzinho, quando a nossa amada pastora Evanice terminou de ministrar sobre um livro que nós estamos estudando, falou no finalzinho sobre o chamado, a pastora Lu pegou a palavra e disse assim, o nosso chamado, ele só terá razão, só terá sentido, se for por amor. Se não tiver amor, nós não estaremos fazendo aquilo que Deus pediu para fazermos. Então, diga assim comigo nesta manhã, Senhor,
eu já vou levar para minha casa. Que eu posso fazer todas as coisas com excelência, lindamente. Mas se não for por amor, de nada valerá. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, pela palavra dele? E o tema que o Senhor colocou no meu coração, obrigada, Alice, por estar aí servindo hoje. Fábio, meu querido, vocês sabem que o Fábio é meu querido, meu filho do coração. Foi esse aqui, ó. Honra e amor, a linguagem do reino. Sem amor, não tem como. E a pastora Darlene, na correria dela, pastor, é assim, né, pastor? Ela me mandou, ela falou, pastor, eu vou fazer no finalzinho da tarde a lâmina, porque eu tenho várias coisas, mas fica tranquila. E ela já mandou, já estava dormindo, e hoje pela manhã eu vi a lâmina. Eu falei assim, pastora, era exatamente isso que eu queria. Era exatamente dessa forma. Eu queria duas pessoas, uma representando Jesus. Amém? E a outra recebendo o amor de Jesus. Muito obrigada, pastora Dália. Eu sei que é uma equipe, né? Você sempre gosta de lembrar da sua equipe. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Então, vamos lá. Essas conversações, para a gente ir acalmando, sabe? O espírito baixando. E para a gente não perder a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você pode fechar os seus olhos? Enquanto você estiver de olhos fechados, eu quero dizer para você o que significa honra. Honra é um valor moral que envolve respeito, admiração e reconhecimento pelo caráter, atitudes ou posição de uma pessoa. No dicionário, honra, qualidade moral que leva o indivíduo a ter uma conduta digna, com integridade e respeito aos princípios. Também significa prestígio, reputação ilibada ou um ato de reverência a alguém. De olhos fechados ainda, eu quero que você ouça o que a Bíblia fala sobre honra. Com frequência, a palavra honra, na palavra de Deus, ela é usada para demonstrar respeito, amor a Deus, demonstrar obediência e respeito aos pais, demonstrar reconhecimento à liderança espiritual, é para demonstrar amor e respeito ao próximo. Amém? Olha para mim. Diga assim comigo. Honra é reconhecer o valor do outro. Olha para o lado, olha para o seu irmão lindo que está aí. E continua dizendo assim. Honra é respeitar. É agir com integridade. Mesmo quando ninguém estiver vendo. É dar prioridade aos preceitos do Senhor. E muitas vezes nos colocar no lugar do outro. Amém? Glória a Deus. E estudando essa semana e o Senhor colocando no meu espírito que sem amor nada podemos fazer. Nada. Você pode ganhar um prestígio, você pode, né, ser admirado, você pode ser até honrado secularmente. Mas a verdadeira honra, a palavra de Deus nos ensina que deve nascer de um coração transformado pelo amor. Transformado pelo amor. E o texto base que nós vamos usar nesta manhã é Romanos 12:10, na versão ARA, que diz assim, 12:10, isso, na versão ARA. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o segundo texto, 1 Coríntios 13, de 1 ao 3. É um texto lindo, maravilhoso, né? Usado muito em casamentos. Que diz assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, diga assim, tudo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. É forte, né? Esse texto aqui, Paulo, ele nos exorta falando que por mais extraordinário que você seja, mesmo que você tenha os dons mais tremendos, mesmo que você fale em línguas, mesmo que você tenha o poder profético, olha que forte, poder para interpretar segredos e mistérios, mesmo que tenhamos todo o conhecimento e tanta fé ao ponto de falar para o monte, saia de cá e vai para acolá. Mesmo se você tenha tudo isso, se não tiver amor, de nada valerá. Nós podemos, amados, até honrar as pessoas com palavras bonitas, com gestos, com presentes. E nós fazemos isso, sabia? Muitas vezes. Nós fazemos isso muitas vezes. Mas nesta manhã, o Senhor diz para mim e para você, nós devemos fazer isso. Se podemos fazer, que a gente faça isso, buscando amar a pessoa. Quando nós amamos, nós temos o cuidado. Eu sempre tive esse cuidado. Eu vou comprar um presente para alguém. Nós precisamos ter o cuidado. Será que a pessoa vai usar esse presente? Quando eu faço isso, eu estou honrando essa pessoa em amor. Eu estou dizendo para ela, não é só uma lembrança. Eu não quero só que ela receba algo das minhas mãos. Eu quero que ela saiba que eu tive o cuidado, o zelo. Eu lembrei dela. E eu estou dando algo que representa para mim. E isso é inculcado nos nossos filhos. Nós precisamos inculcar isso. Eu inculquei isso na vida da Giovana e do Victor. E a Giovana, se você der uma balinha para ela, ela guarda o papelzinho. Agora que eu vi, pastora Lu, tanto de papelzinho que tem dentro da minha casa. Porque os papelzinhos ela não quis levar para casa nova não, tá? As caixinhas, as coisinhas, né, Léo? Muitos papeizinhos. Porque nós precisamos ter esse entendimento. Isso, meus queridos, às vezes você fala assim, pastor, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem uma personalidade. Sim, cada um. Mas quando se trata de reino, diga assim comigo, quando se trata de reino, a linguagem é uma só. Amém? Repitam assim comigo. O amor produz honra sincera. O amor nos leva a honrar sem interesse, sem inveja, sem competição. Não sou eu que estou dizendo isso para você. É o texto que nós acabamos de ler. É a palavra de Deus. Pastora Lu, quando orou por mim hoje de manhã, falou assim, pastora, é a palavra de Deus. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Quando meu esposo orou por mim, todas as vezes que ele orou muito por mim, ele disse, o Senhor tem compromisso com a palavra dele. A palavra é dele, não é sua. Vai lá e fala aquilo que ele pediu para você falar. E eu estou aqui, crendo que eu estou sendo usada na sua vida nesta manhã. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado assim. Onde há amor fraternal, há também respeito mútuo, serviço voluntário, gratidão verdadeira e há perdão. Amém? Há perdão. Eu quero abrir um parênteses aqui. É o Senhor que faz. Para mim estava lá no finalzinho, mas já veio no meu espírito. E eu quero pedir para a pastora Darla e o pastor Neto se colocarem de pé. Eu não sei se vocês lembram, a pastora Darla pregou, não sei se foi na última ou na penúltima pregação. Ela disse assim, o ano passado, nós tivemos um problema com um irmão e
E nós sentamos, nós resolvemos a questão. E hoje, esse irmão me serve. É uma das pessoas que mais tem me servido aqui. Ela estava falando de mim, do meu esposo e da minha filha. E nesta manhã, eu quero agradecer a vocês pelo perdão que vocês liberaram sobre a nossa vida. Amém? Porque se não houver, sabe? Se não for genuíno, se não houver essa troca. Porque as coisas acontecem lá no secreto. E às vezes muitas pessoas ficam sabendo. E aí a gente vai lá e conserta no secreto. Nós tivemos o pastor, né? Como nosso intercessor, intermediador. E nós sentamos ali e nós resolvemos. Nós erramos com eles. A minha família errou com a família dele. E nós reconhecemos o nosso erro e nós pedimos perdão. Então, nesta manhã, eu quero honrar vocês. Porque perdoar é uma decisão. A gente perdoa, não é porque a gente quer, não. Nós somos maus, nós não temos isso dentro de nós. Mas a partir do momento que nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida, e nós sabemos que Deus tem algo para fazer, nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer onde nós falhamos. E não é uma prática nossa, não é, nunca foi uma prática minha, de falar mal de alguém, nunca. E eu fiquei muito envergonhada por muitos meses, mesmo depois de ter resolvido. E quando ela disse aquilo na pregação, eu falei, opa, ela abriu uma brecha para mim. Glória a Deus por isso. Ela não citou nomes, mas o pastor Luiz tem nos ensinado que pecado tem nome. Diga aí para o seu irmão, pecado tem nome. Precisamos, repete comigo, precisamos ter ousadia, coragem, humildade para reconhecer o erro e consertar a rota. Amém? Vocês podem aplaudir a Deus pela vida do pastor Neto, pastora Darlene. O pastor Neto, como é um culto de honra, em amor, eu quero já externar, porque depois eu já passo a régua, né? Eu quero que você fique em pé de novo. O pastor Neto, ele cuidou de mim, eu acho que uns 3 anos, ou mais. Eu ia lá, com cabelo laranjado aqui, vermelho, preto aqui, verde aqui, né, pastor? Eu não sei o que ele aprontava, e só sei que eu saí de lá linda, maravilhosa. Por várias vezes. Pergunta assim, pastora Lu, quanto você pagou? 0. Ele nunca cobrou 1 centavo de mim. Então, pastor, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Que cada semente que você semeou na minha vida irá germinar. E todas as vezes que eu ia lá, que nós conversávamos, que você plantava na minha vida, eu dizia, esta semente é a sua casa própria. E eu sei que isso queima seu coração. E Deus vai te honrar. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Gratidão a Deus pela sua vida. Obrigada. Voltamos para o texto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse versículo está inserido em um texto onde Paulo nos ensina como devemos viver a vida cristã, principalmente no relacionamento entre irmãos de fé. A palavra usada no original grego para amor fraternal é Filadélfia. Não entendo nada de grego, tá? Que significa o amor entre irmãos, mas eu achei tão lindo. Eu falei, eu vou levar para a igreja. O que significa cordialmente? Aponta para um afeto sincero e caloroso, não apenas uma formalidade religiosa. Paulo está dizendo que os cristãos devem se tratar como uma família verdadeira, com carinho genuíno e proximidade, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui Paulo está nos incentivando a humildade e generosidade na forma de valorizar o outro. Como você tem feito isso? Você tem valorizado o outro? Ou farinha pouca, meu pirão primeiro, é assim que fala? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Acho que é isso.
Ou, ao invés de estender a mão para doar, você só estende as duas para receber. Pensa aí. Preferindo-vos em honra uns aos outros, ao invés de buscar reconhecimento para si, é honrar o outro em primeiro lugar. É respeitar, é elogiar, reconhecendo as virtudes do outro. Elogiar como? Fui chegando aqui hoje, por trás ali, eu falei assim, quem que é aquela morena de listrada ali, de branco e azul? Ali? Que ela era loira. E eu fui, quando eu abracei, falei, você está linda. A Cleidiana. Fica de pé aí, Cleidiana. Aquelas madeixas loiras agora estão escuras. E vai casar. Você pode dizer amém? Amém? Esse elogio meu para a Cleidiana, quando eu digo para ela assim, Cleidiana, você ficou linda com esse cabelo escuro. O Senhor não está olhando a minha boca, tá? O Senhor não está olhando o que está saindo da minha boca. Deus está olhando o que está dentro do meu coração. Se o que sai da minha boca condiz com o que está dentro do meu coração, você pode ter certeza que foi um elogio sincero, que eu estou honrando verdadeiramente a minha irmã em amor. Não elogie por elogiar, não. Se a pessoa está com a roupa feia, olha para o cabelo dela, inventa outra coisa. Mas não mente, não. Se a pessoa fez um corte de cabelo que não ficou bom, não fica focado, não, e não elogia, não. Se está feio, não elogia, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Você olha para a roupa, para o sapato, para a unha, mas ache algo que seja verdadeiro e sincero. Amém? Amém? Porque é isso que vai agradar o coração do Pai. Não se preocupe em agradar o irmão, se não for verdade. Né, Júlia? A Júlia está ali no cantinho. O tempo passa e o tempo voa. A gente quer morrer de medo de subir aqui. Quando sobe, né, pastor Jorge? A gente quer mais 40 minutos, né? Vai acalmando a alma, vai quietando. Como honrar com amor? Seguindo os ensinamentos de Cristo. E como que eu faço isso, pastora Lu? No dia a dia. Isso só pode ser vivido por nós, se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar tudo, diga assim, tudo que Jesus disse. Está na palavra. Essa é a verdade. Por gentileza, Alisson, João 14, 26. Pode ser qualquer versão, tá? Diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Só o Espírito Santo. Nós precisamos entrar debaixo da unção que está sobre os nossos pastores. Eu já entrei, quem já entrou? Eu estou. Essa semana, pastor Luiz falou sobre unção. Isso está queimando meu coração, pastor Luiz. E eu quero dizer, pastor, que eu entro debaixo da unção que está sobre a sua vida. E eu quero essa unção na minha vida. Ele tem nos ensinado a depender do Espírito Santo. Com uma humildade que... O senhor é convertido há quantos anos, meu pastor? Pastora Lu foi um instrumento de conversão na vida do pastor. Mais ou menos, pastor, uns 34 para 35 anos. Eu também, pastor, todo dia, né? Vocês já ouviram ele dizer aqui? Tem 9 anos. Quantos anos ele é crente? 34, 33, 34 anos. Mas vocês já ouviram ele falar aqui? Falou assim, olha, eu não sabia. Eu não conhecia. Mais de 9 anos para cá.
eu tenho corrido atrás do Espírito Santo. Eu tenho buscado o Espírito Santo, porque é tudo que eu quero e é tudo que eu preciso. Quem vai entrar debaixo da unção ou quem já está? Amém? Eu te motivo, eu te incentivo. E eu te aconselho, se eu posso te aconselhar, porque diz, quando a gente está aqui em cima, a unção está sobre a nossa vida. E a pastora Lu sempre diz, vai lá e profetiza. E eu quero profetizar que você possa depender do Espírito Santo para tudo na sua vida. Amém? Amém? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Sua entrega na cruz foi a maior forma de honrar o Pai e a maior prova de amor por nós. O Ricardo falou sobre isso na quinta-feira de uma forma extraordinária. Eu até pensava que era esse texto que eu ia usar, mas o Senhor falou, não é esse não. Jesus honrou até aqueles que o negaram. Lavou os pés dos discípulos, inclusive Judas, como sinal de amor e honra. Muitas vezes, meus queridos, nós escolhemos, né? Ah, não vou, aquela pessoa ali é meio chatinha, ela pisou no meu calinho, né? Ela fez umas coisinhas que não me agradou. Vocês já ouviram aquele ditado assim, o meu santo não bate com o dele? Eu quero repreender esse santo agora em nome de Jesus. Só há um santo, que é o do Espírito Santo. Esse bate. Aleluia, maravilhoso Deus. E isso está onde, pastora Lu? João 13. Ele honrou. Mas eu quero, pastor Alisson, que o senhor abra para mim. João 13, mas no versículo 14 e 15. Por gentileza. Olha o que Jesus fala para nós. Ele honrou aqueles que o negaram. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Então aqui ele está nos ensinando o quê? A não fazer acepção de pessoas. Não é só honrar e agradar aqueles que a gente está mais perto. Não. O amor aqui, que é o amor ágape, que é o amor que Deus nos ensina a ter pelo próximo, ele é desenvolvido. Às vezes as pessoas acham estranho, você convive com uma pessoa pouco tempo, e você diz para ela, eu amo você. Eu não tenho dificuldade, né, Rafa? Não tenho. Eu falo do Rafa porque ele é o mais novinho, filho da fé, meu agora, né? Mas eu não tenho dificuldade por quê? Se a minha intenção de caminhar com eles não for por amor, não vai adiantar nada. Então nós precisamos entender que nós precisamos honrar verdadeiramente como o Senhor nos ensina. E eu já abri o ali 14. Olha só o que Jesus fala para nós nesse trecho. Vamos ler comigo? Diga assim. Não repita comigo aqui, que senão eu fico tonta. Fico tontinha. Se eu olho para ali, pastor, eu perco o rumo. Ah, Senhor. Repete assim comigo. Jesus disse, pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu, Jesus falando, lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, não se escandalize quando você vê que alguém com a bacinha aqui lavando os pés de alguém. Né? Né? Está tudo certo, é bíblico. Amém? E na prática, pastora Lu, eu tenho 11 minutos. Eu tenho glória a Deus por isso. E na prática, honre a Deus com a sua vida, não só com palavras. Como que nós podemos fazer isso? Lendo a palavra, meditando na palavra, ruminando a palavra, todos os dias da sua vida, orando, jejuando. Só há essa forma de honrar a Deus, não há outra forma.
Você pode fazer o que você quiser. Senhor, eu fiz tal coisa, fiz um monte de coisa. O Senhor vai olhar e falar assim, que bom que você fez. Foi para a sua própria glória. Mas se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos conhecer o único que é digno de ser glorificado. Como é que nós honramos, como honramos o cônjuge? Olha para o seu cônjuge, quem é casado. Olha aí, olha no olho. Deixa eu olhar, meu marido, para o seu olho. Eu estou aqui. Olha euzinho aqui. Honre seu marido. Como que você honra, mulher, seu marido? Sendo submissa, cuidando dele, intercedendo por ele, fazendo a melhor comida, fazendo aquele, como é que chama, né? Com ele. Como é que chama? É uma irmã que pregou, que eu achei maravilhoso. É, mais bonitinho, não é? O como é que chama, pastora Quelita? Foi uma pastora que disse. Eita glória, o pastor Luiz levantou até a cadeira. Então vamos falar aqui bem alto para todos ouvirem. Fazer amor com ele. Os maridos podem dizer amém, glória a Deus? Amém? Glória a Deus. E o marido, ame sua esposa como Cristo ama a igreja. Ama a igreja. Na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis a Apocalipse, você nunca verá Jesus maltratando ninguém. Se nós lemos agora que nós devemos imitá-lo e fazer como ele disse, então, marido, se você ama essa linda que está aí do seu lado, honre ela. Honre com palavras pacíficas. Não seja bruto. Você não é o Shrek. Você é um filho amado do Senhor. Um homem. Amém? Né? Não seja não. Seja elegante. Ame, presenteie, ouça. O dia que você estiver irado, iracundo, o dia que você estiver para baixo, faça igual nós ensinamos as nossas mulheres, né, Brenda? Encha a sua boca de água, homem, também, não engole não. Porque enquanto você estiver com a boca cheia, você não fala nada. Sabia? Com os filhos. Gente, eu estou apaixonada. Nós tivemos um momento com o pastor Júnior na cozinha um dia desse. Uns 10 minutinhos. Gente, esse homem, meu Deus, vamos entrar nisso não. Pastor Júnior começou a falar do filho, do Lucas. Gente, ele se emociona quando ele fala do filho. O que é isso? O coração do pastor Júnior está convertido ao coração do Lucas. E ele vai impregnar isso, tá, pastor Júnior? Em nome de Jesus eu profetizo que o Lucas será da mesma forma. E o coração do Lucas melhora, eu ouvi um melhor ali. Amém? Então tenha esse zelo, esse cuidado. Cuide dos seus filhos, ame seus filhos. Eu cuidei da minha filha. E eu sou tão grata a Deus, porque desde pequenininha, com 3 aninhos, ela punha a bundinha para cima para orar. E eu falava, ora para o seu marido, minha filha. Vamos orar. Ora porque você é criada para você constituir família, para você ser feliz, ser bem-sucedida sobre essa terra. E acima de tudo, servir a Deus com toda a intensidade do seu coração. E o Léo veio assim, olha... E Deus deu o melhor, né, minha filha, para você. Meu genro é lindo, né? Eu sou suspeita, né? É lindo. Na igreja, como que você deve honrar a igreja? Honrando seus líderes, orando por eles, não maldizendo. Se alguém está falando mal, sabe? Não permita isso não. Pastor Luiz não aceita isso, tá bom? Tá vendo? Até o tá bom, eu já estou pegando o pastor. Ele não aceita isso. Se ele souber que você está falando mal de alguém, você pode ter certeza que ele vai atrás de você. Então eu te aviso, não faça isso não. Honra, cuide dos seus irmãos, dê atenção aos visitantes, ajude a zelar das coisas da igreja. Ajude. É o tempo que Deus deu, Ele nos deu. Não prega chiclete debaixo da cadeira não, pelo amor de Jesus Cristo.
Esses dias eu encontrei 2 chicletes debaixo da cadeira. Eu tirei, né? Claro. Faça isso não, ensina seus filhos a não fazer isso não. Pega um papelzinho, minha agenda, vocês mostram, ela é grossa, é de chiclete dobrado, assim, dentro das folhas. Eu prego e viro a folha. Uma lixeira chique, né? E no dia a dia, honre até mesmo os mais difíceis. Tem gente que é difícil. Eu tenho dia que eu nem aguento eu. Meu marido fala que o dia que eu amanheço com a pá virada, a casa revira toda. E assim, eu quero agora que você olhe aqui para mim. Eu quero concluir dizendo assim, a honra que nasce do coração, que nasce do amor, ele toca o coração de Deus. Esse amor, ele transforma relacionamentos. Esse amor, ele derrama glória sobre a sua vida, sobre a minha vida. Onde há amor fraternal, sempre há honra, sempre haverá honra. E eu quero concluir agora. Eu não conseguiria, eu e a minha família, dar um presente para cada um. Deus ainda vai nos dar essa condição, porque o pastor Luiz já profetizou na minha vida. E eu recebi. E eu até lembrei, pastor, achei aquela palavra que o senhor profetizou em outubro do ano passado. Que daqui 1 ano, a sua vida nunca mais será a mesma. Quem estava aqui? Eu estava e a gente... Olha, quantas pessoas. Então, em outubro, eu vou subir aqui e vou testemunhar o que Deus fez. Amém? Quem vai subir comigo? Eu vou. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor sobe. Você que recebeu um papelzinho, eu gostaria que você ficasse de pé. Tiveram alguns irmãos que chegaram depois, mas eu quero pedir para a Márcia. Cadê a Marcinha do Cláudio? Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza. A Gabi Maia, o Hugo, o Cleito e a Fabiana, que também chegaram no finalzinho. E de antemão eu já quero pedir perdão se porventura alguém ficou sem ser lembrado. Mas por que eu pedi você para ficar de pé? Eu quero que o meu esposo suba aqui agora. E nós queremos assim honrar cada um de vocês. Nós colocamos aí que é um princípio bíblico, honra a quem tem honra. Meu pastor Luiz, todas essas pessoas que estão de pé, pastor Júnior, por gentileza, o senhor não recebeu, né? O senhor não estava aqui. Pastor Júnior, pastora Quelita, você não recebeu, por gentileza, você se entregou para o Alisson, entregou para o pastor Alisson, né? Não, então porque os papeizinhos acabaram. E me perdoe se porventura ficar algum. Meu pastor Luiz, eu quero que o senhor suba aqui. Todas essas pessoas que estão de pé, todas essas pessoas, ofertaram, oraram, honraram a nossa família. Muitos foram agora no casamento da nossa filha. E eu me perdi, porque pensei que era comigo, tá? Eu me distraio. Então, eu gostaria, pastor Luiz, que o senhor olhasse a igreja que o senhor está conduzindo. Para a glória de Deus. Todas essas pessoas nos honraram, nos abençoaram de forma extraordinária. Uns, meu Deus, com oração, com presentes, com ofertas, com tudo. Então, assim, e eu quero pedir para o meu esposo orar por cada um de vocês. O que está escrito aí é com todo o nosso coração. É gratidão eterna. E uma coisa eu falo para vocês: conte com as nossas orações. Porque a paga, ela só terá sentido se vier das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode bater a sua cabeça? Louvado seja Deus. Pai querido, Tu és Deus de poder e de graça. Nós não temos, ó Deus, palavras para agradecer, não temos palavras, ó Deus, gestos, ações,
para agradecer a cada vida aqui que está em pé, ó Deus. Aquelas que por acaso, ó Deus, fizeram e não estão. Aquelas que não estão aqui, ó Deus, que também nos ajudaram, nos honraram com orações, tantas orações, ó Deus, recebidas. Deus, tantos gestos maravilhosos, ó Deus, recebidos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um. Pai, te pedimos, ó Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor dê a eles, ó Deus, muito mais do que aquilo que eles ofertaram, muito mais do que aquilo que eles fizeram, muito mais do que aquilo que eles oraram, ó Deus. Pai querido, que o Senhor possa multiplicar de uma maneira sobrenatural sobre a vida de cada um, que a honra é do Senhor, a honra não é nossa, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, o que o Senhor fez através da vida dessas pessoas, mas a honra vem do Senhor. Que o Senhor possa dar a eles, ó Deus, aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem falado ao coração de cada um, que os objetivos, que os sonhos e aquilo, ó Deus, que eles traçaram, ó Deus querido, para a sua vida, estejam, Deus, dentro do teu propósito, dentro daquilo que o Senhor quer para a vida deles. O Senhor possa entregar para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós os abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestes, na vida natural, na sua vida profissional, para a glória e para a honra do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Obrigada, amém. Daniel. Obrigada, Pebbles. Deus abençoe, amém? Meu pastor. Pastor Alu, pastor Jolê, vem cá.